Bom dia, meu nome é Heloísa e eu faço parte do grupo que apresenta agora o seminário, cujo tema é Contratos no Direito do Consumidor. Os demais colegas, eles vão se apresentando no decorrer da nossa explanação. Objetivamos, então, com o nosso trabalho, contribuir com a reflexão acerca do tema a partir dos princípios constitucionais e como esses reverberam nas relações sociais. A priori, nós vamos falar da principal característica dos contratos e dos seus fundamentos constitucionais. Acreditamos que é importante fazer a análise desse percurso histórico do direito do consumidor, porque percebe-se que teve algum avanço, né? Quando se compara este ao direito civil clássico. Pode-se então compreender que o princípio da boa-fé, ele norteia toda a função social dos contratos, de modo que a intervenção do Estado, ela ocorre para que haja uma mitigação dessa força exorbitante, a qual se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda, quando se relaciona ao direito civil clássico. A principal característica, então, dos contratos, especialmente de contratos de consumo, é a unilateralidade. Isso se dá pelo fato de que a maioria desses contratos, eles são elaborados pelo fornecedor, ficando ao consumidor somente a sua aceitação ou não. Então, a Constituição de 1988, ela apresenta dois mandamentos constitucionais de defesa do consumidor, né? Esses mandamentos são, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 32º. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Também no artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 5º, defesa do consumidor. E também no ato das disposições constitucionais transitórias, que está presente no artigo 48. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir desses mandamentos constitucionais, o direito do consumidor, ele é considerado como um direito fundamental, principalmente quando se trata do consumidor vulnerável. Então, o Estado, né, ele precisa cumprir essa responsabilidade de promover a defesa, principalmente dessa parte mais vulnerável. Então, se ampara nesses princípios constitucionais, principalmente no que tange às relações de consumo, ou seja, né, na parte vulnerável que é o consumidor. Então, logo em seguida, será abordado, né, com maiores detalhes as formas de proteção dos vulneráveis dentro das relações de consumo. Obrigada. Bom dia, vou estar tratando agora da questão da proteção dos vulneráveis dentro das relações de consumo. O CDC define como vulnerável todo aquele que adentra uma relação de consumo na figura de consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, e cabe ao Código de Defesa do Consumidor equacionar essa relação fornecedor-consumidor de modo a evitar que hajam possíveis abusos. Já o Código Civil, na parte que trata de contratos, define que dentro das relações contratuais, as relações econômicas, o tratamento entre as partes deve se dar de modo igualitário. Então, tendo esse cenário, cabe ao Estado a responsabilidade de proteger esses indivíduos que se encontram em posição de maior fragilidade.
O autor Luiz Antônio Risato destaca que existem 2 fatores que provocam essa fragilidade. O primeiro é o fator técnico, que se deve ao controle, ao monopólio dos bens de produção nas mãos dos fornecedores. E o segundo é o fator econômico, que, como o próprio nome já diz, se refere à posse do poderio econômico por parte do fornecedor. É importante salientar que existe um termo chamado hipossuficiência e esse não se confunde com o termo vulnerabilidade. Todo consumidor é vulnerável, porém nem todo consumidor é hipossuficiente. Essa denominação ela se aplica apenas em casos específicos que exigem uma análise particular do caso e são considerados hipossuficientes aqueles indivíduos que, em decorrência de diversos fatores, se tornam ainda mais vulneráveis perante o fornecedor. E nesses casos, se comprovada a hipossuficiência, pode haver a inversão do ônus da prova, com base no que está descrito no inciso 3 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Há ainda aqueles consumidores que são classificados como hipervulneráveis, como, por exemplo, os idosos e as crianças, que, em decorrência da sua condição especial, eles ficam ainda mais expostos à má-fé por parte do fornecedor. E dentro dessas relações, eles devem receber um tratamento diferenciado. O CDC, ele aborda em seu artigo 39 algumas práticas que são consideradas abusivas e, portanto, vedadas ao fornecedor. E em seu inciso 4, ele traz essa questão, onde ele diz que se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor para vender produtos ou serviços é considerado uma prática abusiva. Em relação a essa questão da vulnerabilidade, existem diferentes formas. A primeira é a chamada vulnerabilidade técnica, que se refere à falta de conhecimento específico do consumidor acerca daquele produto. A segunda é a chamada vulnerabilidade jurídica, que se refere à falta de conhecimento necessário do consumidor dentro da relação em que ele está inserido. Há também a vulnerabilidade fática, que se refere à superioridade do fornecedor dentro daquela relação. E, por último, a chamada vulnerabilidade informacional, que está relacionada à qualidade das informações que chegam até o consumidor a respeito de produtos ou serviços. E relacionada a essa última forma de vulnerabilidade, nós podemos citar a parte do CDC que trata sobre propagandas enganosas e abusivas, que estão sendo abordadas no artigo 37, parágrafos 1º e 2º, respectivamente, em que o Código de Defesa do Consumidor classifica como prática comercial ilícita a divulgação de propagandas de cunho enganoso ou abusivo. Já finalizando a minha fala, eu gostaria de citar que, sempre visando a proteção do consumidor enquanto sujeito mais vulnerável dentro das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor elencou alguns princípios basilares com o intuito de garantir a segurança e assegurar os direitos do consumidor. Temos, então, os princípios da vulnerabilidade e da hipossuficiência, que eu já citei anteriormente. Há também o princípio da informação, que tem como intuito garantir a veracidade e transparência das informações que são disponibilizadas por parte do fornecedor acerca de seus produtos ou serviços. Temos também o princípio da confiança, que está diretamente relacionado ao princípio da informação, que se relaciona à confiança que é depositada pelo consumidor no fornecedor com base naquelas informações que chegaram até ele
acerca daqueles produtos ou serviços que são de interesse dele. Há também o princípio da boa-fé objetiva, que se apresenta como uma atribuição de ambas as partes envolvidas dentro das relações de consumo. Está sendo abordada no inciso 3 do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. E esse mesmo inciso aborda também o princípio da harmonização dos interesses, que é o último que eu vou estar citando aqui, e esse se refere ao fato de que a relação fornecedor-consumidor deve se dar de maneira equilibrada, respeitando sempre os princípios da boa-fé e da equidade. Eu encerro aqui a minha fala e passo para o colega Jardel, que vai estar dando sequência nesse tema sobre a proteção de vulneráveis dentro das relações de consumo. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Me chamo Jardel e vou estar dando continuidade ao tema. Por que o consumidor é considerado como vulnerável na relação de consumo? O consumidor é vulnerável por presunção constitucional absoluta, conforme o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Essa vulnerabilidade, segundo a doutrina, classifica-se em técnica, econômica e jurídica. Econômica porque o fornecedor quase sempre detém poder econômico muito superior àquele de seus consumidores. E, portanto, para ficar claro, as relações de consumo são aquelas nas quais há obrigatoriamente a presença de 3 elementos: o consumidor, o fornecedor e um produto ou serviço. Se alguns dos integrantes não estiver na situação, não é caracterizado como um tipo de relação de consumo. E é importante destacar que as relações de consumo faz a exigência de que a parte menos favorecida contratual venha a ter uma proteção digamos assim, fora significativa, de modo que considere o consumidor sempre mais vulnerável que o fornecedor, por conta das peculiaridades das relações de consumo. O direito do consumidor conta com um regramento particular, o Código de Defesa do Consumidor, também chamado de CDC. O direito do consumidor, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, é a vertente jurídica que trata das relações de consumo. Essas relações são firmadas entre o consumidor e o fornecedor de produtos ou de serviços, que estabelecem entre si direitos e obrigações mútuas. E muita gente não sabe qual a diferença entre Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Tentarei explicar essa situação mediante uma análise de uma maneira simples e objetiva. Se há um consumidor, um fornecedor e um produto que ligue um ao outro, está caracterizada uma relação de consumo. Sendo assim, aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Não havendo tal relação, estaremos diante de um caso que aplicaremos o Código Civil. Trocando em palavras, se você, pessoa física, tem uma relação de consumo com uma empresa, pessoa jurídica, há um vínculo e utilizaremos o Código de Defesa do Consumidor, o qual apresenta em sua normativa mais alternativas para a proteção e resolução de eventuais equívocos por parte que apresente tal vulnerabilidade. Caso contrário, se não houver uma relação de consumo, haverá uma negociação entre particulares, ou seja, pessoa física, como pessoa física, onde aplicaremos o Código Civil. E após essa análise, chega-se à conclusão que
o Código de Defesa do Consumidor é mais apto a proteger as partes vulneráveis em relação aos contratos de consumo. A relação de consumo, como dito acima, pode ser definida como a relação jurídica de consumo formada por pelo menos três figuras. O consumidor, aquele que compra um produto ou serviço para seu uso, e o fornecedor, aquele que vende o produto ou serviço e assim ganha vantagem financeira. Embora a Constituição Federal de 1988 já previsse em seu texto a defesa dos direitos do consumidor, foi somente com o Código de Defesa do Consumidor que passou a ser regras e ter regras específicas para tratar do tema, que devem ser observadas sempre que o consumidor for uma das partes da relação jurídica. Olá, bom dia. Eu vou falar sobre proteção contratual. Meu nome é Paulo Ricardo Rodrigues da Silva. Temos a imagem de um consumidor ou consumidor individual em estricto senso, definido como uma pessoa que visa consumir um produto ou serviço imediatamente, ou seja, uma pessoa física ou jurídica que adquire uma mercadoria imediatamente obtida em um mercado consumidor local ou comercial após pedido. O artigo 2º da Lei de 8078 define o consumidor de forma limitada, como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mesmo assim, porém, ainda existem divergências de concepções doutrinárias quanto à melhor definição do assunto, e mais ainda no que diz a respeito da qualidade última do corpo consumidor, resultando em 3 escolas teóricas ainda que em desacordo ao agregar um ônus da atividade jurídica importante, para adaptar a lei circunstâncias específicas, nomeadamente. Nelas são a teoria subjetiva, considerar sujeitos vulneráveis nas relações de consumo plena e exclusivamente para satisfazer necessidades ou gratificações específicas, ao invés de receber o pagamento de bens que não são adquiridos posteriormente, no caso de pessoa jurídica, quando os bens adquiridos forem exclusivamente para uso próprio da instituição, será considerada consumidora. Já na teoria maximalista ou objetiva, já no conceito do consumidor, tendo por entendimento que a ratio legis trouxe ao ordenamento por intermédio da Lei 8.070/98, normas de regência que se aplicam a todas as formas de consumo, abarcando todos os entes participantes do mercado econômico, oferecendo uma interpretação literal desta norma, não relevando o fato do produto ser utilizado como benefício econômico pelo adquirente, se o consumidor usa o bem como um fim profissional, considerando apenas se o produto for retirado do mercado, independentemente da finalidade de sua aquisição, inclusive havendo a intenção de se obter lucro. Os maximalistas veem as novas regulamentações para o mercado consumidor brasileiro na norma do CDC, não uma norma destinada a proteger o consumidor leigo. O CDC será universal, sociedade de consumo, constrói padrões e princípios para todos os agentes do mercado. Assuma os seguintes papéis fornecedores. Agora, consumidores, o artigo 2 cita que deve ser interpretado o mais extensivamente possível, segundo essa corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número cada vez maior nas relações do mercado. Já na teoria finalista ou mitigada, uma vez que a jurisprudência do STF se baseia na definição de consumidor igualitário, bem como no disposto do artigo 29 do CDC, estabelece o entendimento que em uma relação de consumo, sujeito vulnerável, independentemente da finalidade de adquirir a mercadoria, de acordo com o princípio da fragilidade. Consumidores são consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Estão no polo passivo, mais vulnerável na relação de consumo. Note-se que importante tal definição está
intrinsecamente relacionada a condições de vulnerabilidade, a condição de suficiência. Já nos princípios, em 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos estabeleceu a proteção e defesa do consumidor como política nacional, estabelecendo 4 princípios básicos reconhecidos pelo ordenamento jurídico nacional, a saber, o direito de saber, o direito de ser ouvido. O direito, portanto, trata-se de leis consumidor, como premissa básica de todos os esforços para alcançar um consumo consciente e seguro. Os consumidores são devidamente informados sobre as características, uso, riscos e preços dos produtos, ou, portanto, o Código do Consumidor é chamado de Lei do Princípio, por causa do seu sistema de regras e que recebem notas altas. Os princípios articulados no Código do Consumidor não são exaustivos, mas meramente ilustrativos, pois não se limitam a leis expressamente mencionadas, mas incluem também outras leis neles e implícitas, como citação de alguns dos princípios no Código de Proteção do Consumidor, princípio da dignidade da pessoa humana, que são deles, no caso, princípio da dignidade humana, princípio da proteção, princípio da confiança e o princípio da preocupação, princípio da transparência. Ainda tem muitos outros, mas para não ficar muito extenso, vou passar a fala para o próximo colega. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Iago Ferreira Santos. Estarei agora dando continuidade à fala dos meus colegas, falando sobre contratos de adesão. O contrato de adesão é uma tipicidade contratual presente no ordenamento jurídico brasileiro. Esse tipo de contrato, ele é muito recorrente no nosso dia a dia e ele está presente principalmente nas relações de consumo que a nossa sociedade realiza constantemente. O contrato de adesão, ele tem uma série de características e especificidades que estão presentes em seu corpo contratual. E essas especificidades, elas fazem com que esse tipo de contrato se diferenciem de demais contratos que são presentes no nosso dia a dia. Uma das mais recorrentes são as cláusulas pré-estabelecidas. Nos contratos de adesão, as cláusulas dos contratos, eles já são previamente estabelecidos e eles geralmente não, eles não são discutidos entre as partes. Geralmente, os contratos de adesão, eles ocorrem entre uma empresa e entre uma pessoa que quer comprar um produto. Essa empresa que elabora o contrato, ela irá estabelecer essas cláusulas e a pessoa, o consumidor, ele irá concordar com essas cláusulas, sem a possibilidade de modificar tais cláusulas ou até mesmo de discutir essas cláusulas. O contrato de adesão, na hora de elaborar, de ser feito esse contrato e elaborar tais cláusulas, essas cláusulas, elas devem seguir e devem serem feitas à luz do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para que haja um favorecimento entre as duas partes envolvidas nessa transação e para que evite as chamadas cláusulas abusivas ou contraditórias, que são muito recorrentes no nosso ordenamento. O contrato de adesão, em alguns casos, vão apresentar tais cláusulas. E caso surja, porventura, cláusulas abusivas, em algum desses casos, o consumidor, aquele que está aderindo ao contrato de adesão, ele pode tentar recorrer judicialmente. Nesse caso, por conta da maioria dos contratos de adesão ocorrerem entre um consumidor comum e entre uma grande empresa, o consumidor comum, o ordenamento dará favorecimento geralmente ao consumidor, pois entende-se uma relação de hipossuficiência, pois na maioria dos casos, aquele consumidor, ele não terá os recursos, nem mesmo os meios, para se combater ou até mesmo brigar judicialmente com uma grande empresa. Você pode citar uma empregada doméstica que vai comprar um pequeno produto numa grande varejista como Magazine Luiza e ao firmar um contrato desse, não terá os meios para combater judicialmente com uma empresa desse porte, não terá nem os meios intelectuais, nem os financeiros para se contratar advogados como uma outra. É dado esse favorecimento para se dar um equilíbrio entre essas duas. Por conta dessas cláusulas previamente estabelecidas, os contratos de adesão vão ser muito criticados por alguns juristas, pois eles irão dizer que os contratos, essa
essas cláusulas pré-estabelecidas irão violar o princípio da autonomia da vontade. Princípio esse, né, consolidado pelo Código Civil francês. Esse princípio, ele vai ser violado uma vez que uma vontade a parte que está elaborando, ela vai especificar as suas vontades, e a outra ela ficará impossibilitada de apresentar as suas vontades, ficará impossibilitada de modificar ou até mesmo querer colocar, porque os contratos, como foi dito, são previamente estabelecidos. Entretanto, existem aqueles que são favoráveis a esse tipo de contrato, pois apesar de não há essa elaboração de cláusulas entre essas duas partes, esse contrato facilita muito as relações de consumo, pois ele pula determinados processos e agiliza eles, facilitando as relações de consumo na nossa sociedade. Essa é a minha apresentação, espero que vocês tenham entendido e irei passar a fala para o próximo colega. Bom dia, professora Isabela, bom dia, colegas. Bom, irei tratar sobre outros tipos de contratos no Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, tem-se o contrato de outorga de crédito ou financiamento. Esse tipo de contrato está previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e basicamente diz que o fornecedor ele deverá passar alguns requisitos ao consumidor antes de fechar uma compra com esse, e esses requisitos são o preço do produto ou do serviço de acordo com a moeda nacional, o montante de juros de mora e a taxa efetiva anual, os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total que o cliente deve pagar com e sem financiamento. Um exemplo do contrato de concessão de crédito é aquele que envolve empréstimo consignado. Basicamente, é um crédito com pagamento indireto usado mais com funcionários públicos, pensionistas e indivíduos aposentados. As vantagens do crédito consignado são várias, como as taxas de juros menores, a facilidade de contratação de um banco e que os prazos de pagamento são maiores. Porém, sabemos que tudo tem suas vantagens e possui também suas desvantagens. Em exemplo, está em um maior risco da perda do emprego e o consignado pode haver uma dívida de longo tempo. Em relação à questão do percentual de multa de mora no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, parágrafo 1º do diploma consumerista, afirmava que a multa em relação ao atraso por parte do consumidor sobre a adimplência de sua obrigação seria em torno de 10%. Porém, no ano de 1996, lançou uma lei de número 9.298 que alterou essa porcentagem para 2%, dizendo que a multa não poderia ser superior a este valor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.090.044, decidiu, mais precisamente o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, abordaram que limitação a partir da edição da Lei nº 9.298 de 96, que conferiu nova redação ao artigo 52, parágrafo 1º do CDC, em 2% da multa de mora prevista nos contratos em vigor e nos a serem celebrados entre a recorrente e os consumidores de seus serviços. Portanto, entende-se que sobre a questão da multa de mora não pode ultrapassar 2% em relação ao valor das prestações vencidas e não do valor cheio, como afirma o STJ. Outro tipo de contrato é o de compra e venda no Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 53, retrata aqui: nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. O parágrafo 1º ele é vetado, e então partimos para o segundo. O parágrafo 2º diz que nos contratos de sistema de consórcios de produtos duráveis, a compensação, a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica auferida, com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplemente causará ao grupo. E o parágrafo 3º diz que os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Além disso, temos no artigo 66 do Decreto-Lei número 911 de 66, ele retrata que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.
Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, de acordo com o artigo 4º do Decreto nº 911 de 1969, se ocorrer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o débito deve ser o valor total da dívida. Ademais, no artigo 35A da Lei nº 4.591 de 64, destaca-se que as informações que deverão estar presentes nessa contratação, algumas delas são o preço total a ser pago pelo imóvel, o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento com destaque para o valor pago à vista e os seus percentuais sobre o valor total do contrato, o valor referente à corretagem, suas condições de parcelamento e a identificação precisa de seu beneficiário. A forma de pagamento do preço com indicação clara dos valores e vencimento das parcelas, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índice, o período de aplicação de cada um, as consequências do desfazimento do contrato e tem que haver destaque em negrito em relação às penalidades aplicáveis e para os prazos para a devolução de valores ao adquirente e entre outros. Em seu parágrafo 1º, diz que o contrato, se não houver essas informações, será dado mais 30 dias para a correção do mesmo e se após esses 30 dias não constar a tal correção, o adquirente receberá justa causa para rescisão contratual, que é o fim da relação. Outro-se no Código de Direito do Consumidor, em seu artigo 53, retrata sobre a cláusula de decaimento, a qual, em razão de inadimplemento, irá haver uma perda total das prestações pagas em benefício ao credor quando pleitear na resolução de contrato a retomada do produto alienado. Ou seja, está na lei, com isso é de forma legal a perda total das prestações pagas. Se houver o desfazimento de um negócio, a Lei nº 4.591 demonstra que em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzida cumulativamente. 1. A integralidade da comissão de corretagem. 2. A pena convencional, que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Parágrafo 1º. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Parágrafo 2º. Em função do período em que teve disponibilidade a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente em caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo pelos seguintes valores. 1. Quantias correspondentes ao impostos reais incidentes sobre imóvel. 2. Cotas de condomínio e contribuição devida a associações de moradores. 3. Valor correspondente à fruição do imóvel equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por rata de 4. Demais encargos incidentes sobre imóvel e despesas previstas no contrato. Parágrafo 3º. Os débitos do adquirente correspondentes às deduções do que trata o parágrafo 2º deste artigo poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída. Parágrafo 4º. Os descontos e as retenções de que trata este artigo após o desfazimento do contrato estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente, salvo em relação às quantias relativas à fruição do imóvel. E se houver atraso na entrega do imóvel, destaca-se a Lei nº 13.786 de 2018, que aborda em seu artigo 43A. Se a entrega do imóvel for após 180 dias da data escrita no contrato, sendo a data prevista para a conclusão, que é escrita de forma clara e destacada, não dará caso à resolução do contrato por parte do adquirente e não terá o pagamento de nenhuma penalidade pelo incorporador. Se a entrega do imóvel passar desse prazo, desde que o adquirente não seja culpado totalmente ou parcialmente,
poderá ocorrer a resolução do contrato, sem prejuízo, e a devolução do dinheiro será em até 60 dias corridos. Se a entrega do móvel estender-se por prazo superior, que é os 180 dias, e não tratar de resolução do contrato, será devido ao adquirente adimplente, por ocasião de entrega da unidade, uma indenização de 1% do valor pago à incorporadora para cada mês de atraso. Por fim, eu irei tratar sobre os contratos de consórcio no direito do consumidor. Em seu artigo 53, parágrafo 2º, demonstra que, nos contratos do sistema de consórcios de produtos duráveis, a compensação à restituição das parcelas quitadas, a fim deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente adimplente causará ao grupo. Os contratos de consórcios, eles são semelhantes aos contratos de outorga de créditos, pois esses acabam fornecendo serviços financeiros e que no final tem a compra de algum produto ou serviço, sendo que no consórcio, a administração do consórcio é a fornecedora do produto e aquele que adquire é o consumidor. Sobre o sistema de consórcio, pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor, pois mesmo que tenha uma lei especial sobre isso, que é a Lei número 11.795 de 2002, se trata primeiramente de uma relação de consumo, por isso adotar o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, destaca-se que deve-se destacar a existência de duas relações autônomas vindas por meio do contrato de consórcio. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, dando ênfase na ministra Nancy Andrighi, diz que, tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser automaticamente considerados: a relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal. Logo, entende-se que as duas relações são a relação entre consorciados e a administradora e entre os consorciados. A taxa de remuneração nos contratos é acima de 10%, segundo o artigo 42 do Decreto 70.951 de 72. Outra questão a ser tratada é sobre o ônus de comprovação do prejuízo da desistência ou do inadimplemento dos contratos de consórcio. Primeiramente, deve-se saber que a administradora do consórcio é a responsável ao ônus de provar os prejuízos, pois geralmente quando alguém acaba desistindo do negócio, outra vaga acaba sendo preenchida. O STJ, ele declara afirmando que a possibilidade de descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe a administradora do consórcio. Por fim, é necessário tratar sobre o prazo para a restituição do valor pago dos contratos de consórcio. Esse prazo, segundo o STJ, é de 30 dias após o encerramento da relação. Essa data, geralmente, ela está prevista no contrato, juntamente com a entrega do último item a ser entregue. Bom dia a todos e a todas, me chamo Gabriel e estarei dando continuidade no trabalho, falando sobre as cláusulas abusivas no direito do consumidor. Bom, as cláusulas abusivas do direito do consumidor, elas são aquelas cuja imposição feita pela parte mais forte, que é o fornecedor, à parte mais fraca, que é o consumidor, ela extrapola os limites legais e por isso é considerada abusiva, porque nesse caso o fornecedor, por ser o dono dos meios de produções, geralmente tem um poder econômico mais vultoso do que o do próprio consumidor, ele se aproveita da vulnerabilidade do consumidor para impor cláusulas que no contrato do consumidor, que na maioria dos contratos são contratos de adesão, ou seja, são aqueles contratos que as cláusulas elas são impostas unilateral, cabe apenas ao consumidor aceitá-las ou recusá-las.
Então, diante disso, o fornecedor se aproveita da sua vantagem, do seu poder econômico para se aproveitar da vulnerabilidade do consumidor através de cláusulas abusivas. Então, diante disso, o Código de Defesa do Consumidor, por ser uma legislação que visa dar igualdade, paridade de armas entre o consumidor e o fornecedor, ele traz a previsão das cláusulas abusivas, de forma a tentar proteger o consumidor de determinados abusos. As cláusulas abusivas, elas estão previstas lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, onde o artigo prevê que cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Ou seja, as cláusulas abusivas, elas têm nulidade absoluta. E, em consequência disso, entende-se que, por ser um objeto de nulidade absoluta, o juiz pode vir a agir de ofício, pode vir a reconhecê-la de ofício. Porém, como nós sabemos, com o advento do novo Código de Processo Civil, o juiz, mesmo nas situações em que ele pode agir de ofício, ele deve dar à defesa e também ao autor, às partes, a oportunidade de se pronunciarem antes dele vir a decidir de ofício. Porém, o tema ainda existe uma grande controvérsia dentro da doutrina e até mesmo dentro dos próprios tribunais. O STJ ele entendeu que o juiz não pode agir de ofício nos contratos de bancos, nos contratos bancários. Então, dessa forma, vem entendendo alguns doutrinadores que se o STJ entende isso para os contratos bancários, por uma questão de isonomia, isso deve ser estendido a todos os outros contratos. Então, dessa forma, vem se fixando mais no STJ o entendimento de que o juiz não pode agir de ofício dentro dessas questões de cláusulas abusivas, por mais que seja uma situação de nulidade absoluta. É importante ressaltar também que já é uma previsão que já veio expressa no parágrafo 2º do artigo 51, que a nulidade absoluta ela não invalida todo o contrato. Isso com o advento do princípio da conservação dos contratos. O juiz ali, a pedido da parte, ele vai anular a cláusula e não o contrato. Só que, se a anulação dessa cláusula gerar um ônus excessivo para ambas das partes, seja para o consumidor, que é o polo mais fraco, seja para o fornecedor, que é o polo mais forte, aí sim o juiz deverá invalidar o contrato. Uma vez que tentada a integração, que também está prevista no parágrafo 2º, que é basicamente a anulação da cláusula abusiva e a substituição dessa cláusula pelas normas comuns do direito contratual, geralmente que é as normas do direito civil que regulam as questões sobre contratos, quando nesse caso de integração, mesmo assim, gera um ônus excessivo. Então, só dessa forma que se anula, invalida o contrato por completo. Antes disso, o juiz tentará anular apenas a cláusula e tentar conservar o contrato. Veja que, nessa perspectiva, a gente percebe que o Código de Defesa do Consumidor ele não tenta proteger apenas o consumidor, apenas a parte mais vulnerável, mas ele tenta dar paridade de armas, dar igualdade, porque ele também prevê, ele também defende o fornecedor. Dessa forma, o consumidor também não pode se aproveitar desses benefícios que a lei traz a ele para tentar também sair por cima do fornecedor. O Código Consumidor ele vem para tentar dar mais igualdade e paridade de armas para ambas as partes.
O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele apresenta um rol de situações onde configuram cláusulas abusivas, sendo esse rol um rol exemplificativo, como é possível localizar logo no caput do artigo 51 a expressão "entre outras". Isso abre a possibilidade do julgador, dos tribunais, de ampliar, através da interpretação do caso concreto, através da interpretação das cláusulas do contrato, outras possibilidades, outras formas de cláusulas abusivas que não estão positivadas no artigo 51. E por essa questão de ser um rol exemplificativo e de poder o julgador reconhecer outras cláusulas que são abusivas, mas que não estão previstas no artigo, foi que o legislador trouxe o parágrafo 1º do artigo 51, que traz justamente uma orientação para que o julgador, na hora de analisar as cláusulas do contrato, ele saiba identificar quais cláusulas são ou não são abusivas. O parágrafo 1º, ele trouxe 3 incisos que eu vou ler para vocês agora, que é o inciso 1º, que diz o seguinte, que a cláusula que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, ela é abusiva. Uma cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo que ameaça seu objeto ou o equilíbrio contratual. E o inciso 3º, que aquelas cláusulas que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Bom, como eu disse, o rol é exemplificativo e o legislador trouxe diversos exemplos de cláusulas abusivas. Vou citar alguns exemplos para vocês, porque não será possível tratar todas essas cláusulas, porque senão me estenderia e extrapolaria meu tempo. Por exemplo, a do inciso 1º, que são aquelas cláusulas que impossibilitam ou exonerem o fornecedor da sua responsabilidade, caso venha a ocorrer algum dano. Aquelas cláusulas que subtraem do consumidor a opção do reembolso, que transfiram a responsabilidade a terceiros, embora o STJ já entendeu ser possível a questão dos contratos de seguro para os fornecedores, sendo que a seguradora e o fornecedor deverá responder solidariamente. Cláusulas que violem direitos ambientais, entre outras. Então, encaminhando para a conclusão do trabalho, a gente considera que as normas provindas do Código de Defesa do Consumidor, elas são de uma grande tecnologia. São normas que visam realmente trazer a igualdade para as partes, uma vez que a norma ela é uma espécie de aplicação de igualdade material, ou seja, a partir da visão aristotélica, né, ela trata desigualmente os desiguais na medida que eles se igualam. E por isso é muito válida essa norma, uma vez que numa sociedade tão desigual quanto a nossa, a simples igualdade formal, que é simplesmente aquela igualdade legislativa, uma lei igual, que trata igualmente as pessoas, não é suficiente, uma vez que se A é menor que B, se A está numa situação de desigualdade a B economicamente, uma norma que trata os dois igualmente simplesmente vai continuar reproduzindo a igualdade. E é a partir dessa reflexão que eu quero concluir a nossa apresentação citando uma frase do Rui Barbosa que ele fez no discurso aos moços
que diz o seguinte: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se igualam. Nessa desigualdade social proporcionada à igualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Então, termino aqui a apresentação, agradeço a todos e todas pela atenção e, desde já, meus agradecimentos.